Galerinha, Titi Fael na voz, mandando mais uma para vocês. Hoje a gente vai de aulinha, sexta-feira, 12/2 do ano pandêmico de 2021. Aula de Física Cinemática, primeiro ano do ensino médio, galera. Vamos lá. É o seguinte, primeiro tirando uma dúvida de vocês. Alguns alunos estão perguntando, professor, por que a gravação está vindo tão de cima? É por causa, dessas iluminações aqui no quadro. Se eu colocar a câmera de frente para mim, essa iluminação desce aqui, estoura bem no meio do quadro a claridade. E aí vocês vão perder, eu vou perder uma parte do quadro, vocês não vão conseguir ler uma parte do quadro, tá ok? Então é por isso que a câmera está ficando no alto, galera. É o seguinte, vamos continuar falando de velocidade, só que agora a gente vai focar no termo velocidade escalar média. Por que eu coloquei esse asterisco aqui? Estou explicando ele bem aqui. O que é velocidade escalar média? Escalar vem de escala, escala vem de valor, 1, 2, 3, 4, 5. Então quando eu falo velocidade escalar média, não importa a direção e o sentido. Quem assistiu às aulas passadas de pós-médio, prática de laboratório e de física, sabe do que eu estou falando. Não importa a direção, não importa o sentido. O que vai importar então, professor? Vai importar o valor, tá ok? É isso que vai importar. E além do que? Além do valor, vai importar também, vou colocar mais aqui, a unidade de medida, tá ok? É isso que vai importar para a gente na velocidade escalar, tá ok? Velocidade escalar média, tá? Então olha aqui, o que é a velocidade então para a gente? A rapidez com que um móvel se desloca. Então, uns exemplos que eu coloquei aqui para a gente, uma velocidade 1 qualquer de 10 km por hora. Então observa aí, que aqui eu tenho o valor e aqui eu tenho a unidade de medida, tá ok? Velocidade 2, 30 metros por segundo, mesma coisa, tá? Sempre a gente vai fazer, com relação à velocidade média, a gente vai fazer a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrê-la, tá ok? Sempre fazendo o valor e a unidade de medida, como eu falei lá, 30 valor metros por segundo, unidade de medida, tá ok? A gente sempre vai representar a velocidade escalar média dessa forma. Vamos conversar um pouquinho aqui agora a respeito da representação matemática. Como é que vai funcionar? Nós temos duas grandezas para relacionar. A distância percorrida, que nós vamos chamar de delta, é um triângulo, tá? É um triângulo, a gente chama de delta. É a letra D grega, é o delta, um triângulo. Delta S, S maiúsculo, tá? Que vem de space, espaço, que dá uma noção de distância percorrida, do espaço que foi percorrido, tá? Delta S, então é a distância percorrida pra gente, e o tempo gasto vai ser delta T, tá ok? E aqui eu preciso conversar com vocês devagarzinho a respeito desse delta, tá? O delta, pra gente, será conhecido como variação, e toda variação em física e em matemática vai ser sempre final menos inicial, tá ok? Você vai ter dois momentos do fenômeno. O momento em que ele começa, a gente chama inicial, e o momento em que ele termina, a gente chama final. Você vai fazer sempre o final menos o inicial, para a gente poder identificar a variação, tá ok? Por exemplo, tá? Eu vou pôr um exemplo bem aqui rapidinho. Vamos supor que você tem aqui uma pista aqui de corrida, aqui é a posição 0 dela, bem aqui a gente tem a posição 10 metros e aqui a gente tem a posição 50 metros, tá ok? Se um corredor partir da posição 10 metros, o indivíduo partir daqui da posição 10 metros e correr até a posição 50 metros, qual foi a distância percorrida por ele? A gente vai chamar isso de delta S. É essa distância aqui, que ele percorreu. Qual foi a distância percorrida? Vamos fazer a variação. Delta S vai ser posição final, 50, menos a posição inicial, 10. 50 menos 10 vai dar 40 metros. Então essa daqui é a variação da posição dele, a distância percorrida que ele teve, tá ok? Ele correu 40 metros, de 10 até 50,
tem uma distância de 40 metros, foi o que ele percorreu, tá ok? Então sempre que tiver o delta, sempre que tiver a variação, a gente vai fazer final menos inicial. Para isso a gente precisa entender qual é o marco inicial e qual é o marco final. Professor, como é que eu vou saber isso? O exercício tem que falar. Eu não falei para você? Imagine que um corredor partiu da posição 10 metros e correu até 50 metros. Então, qual que foi a distância que ele percorreu? 50 menos 10, final menos inicial, 40 metros, tá ok? E a gente vai fazer a mesma coisa com o tempo, tudo bem? Então, você vai pegar lá o tempo, o delta T, nada mais é do que o tempo final menos o tempo inicial, tá ok? Vamos supor que eu disparei o cronômetro, tá, o cronômetro começou no zero. Então, o tempo inicial já vai ser, vamos riscar aqui, o tempo inicial vai ser zero. Eu disparei o cronômetro do zero. Então, isso aqui, ó, começa do zero. Disparei o cronômetro. E aí, ele foi correndo. Chegou lá na frente, eu parei o cronômetro e ele estava, sei lá, marcando 80 segundos. Então, quer dizer que a variação do tempo dele vai ser o tempo final, 80 segundos, menos o tempo inicial, 0 segundos, que a gente disparou o cronômetro do começo. Então vai ficar 80 menos 0, 80. Está aqui o tempo gasto por ele, 80 segundos, tá ok? Se eu quisesse calcular a velocidade dele, como que eu ia calcular a velocidade escalar média dele? Basta dividir, fazer a razão entre a distância percorrida, 40, pelo tempo gasto, que é 80. Então eu vou ter aqui, ó, vamos fazer bem pequenininho aqui para vocês, ó, velocidade escalar média desse exemplo que eu dei da corrida vai ser 40 metros dividido por 80 segundos, a velocidade vai ser de 40 por 80 vai dar meio. Então eu tenho meio metro por segundo. Velocidade dele, meio metro por segundo. Tá aqui, ó. Essa é a velocidade dele, tá ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo, vem só. Um motorista realiza uma viagem entre duas cidades, distantes 300 quilômetros uma da outra. Então ele deu aqui uma distância pra gente aqui. Eu tenho aqui uma cidade que eu vou chamar de cidade A. Cidade A. E aí tem aqui uma outra cidade B. Eu não sei se o caminho é assim, não me importa. Eu tenho aqui uma distância de uma cidade a outra que vai ser de 300 quilômetros. Quem que é o 300 quilômetros? É o meu delta S, a distância que ele vai ter que percorrer, 300 quilômetros. Aqui, ó, delta S. Vou fazer um S melhorzinho aqui, ó. Pronto. Delta S, tá parecendo um 5, eu sei, mas é S, tá? Tá lá. Passando por um posto de combustível. Opa! Tem um posto de combustível em algum lugar aqui no meio. Eu vou colocar P aqui, ó. Um posto de combustível aqui no meio, em algum lugar, ó. Eu tenho um posto de combustível aqui, tá? E aí ele diz assim: sabendo que o motorista levou 2 horas para chegar no posto, opa, então quer dizer que ele veio até aqui, ele gastou 2 horas. 2 horas até no posto, beleza? Onde permaneceu mais 30 minutos, 30 minutos é meia hora, então ele ficou mais meia hora. Então vamos lá, vamos pensar no tempo aqui, ó. O tempo, eu já vou ter quanto tempo ele gastou, delta T, eu tenho 2 horas para chegar no posto, mais meia hora lá no posto, e levou 1h30 para chegar no destino final, então ele tem mais 1h30 aqui, ó, 1h30 para chegar no destino final, então aqui mais 1h30 para chegar no destino final, ou seja, o tempo total que ele gastou foi de 2 mais 2, 4 horas, ó. Ele gastou um tempo total de 4 horas, beleza, para andar essa distância aqui, ó, 300 quilômetros, beleza? Determine sua velocidade escalar média. Opa, facinho, já aprendi. Velocidade escalar média vai ser delta S por delta T. O delta S é a distância que ele percorreu, 300 quilômetros, dividido por o tempo total que ele gastou,
4 horas. Professor, mas eu tenho que somar o tempo que ele ficou no posto? Sim, é tempo gasto. O tempo gasto para percorrer. Não importa se ele parou para ir no banheiro, não importa se ele parou no posto para abastecer, não importa se ele parou na casa da tia para comer bolo, não importa o que ele fez no caminho. Quanto tempo ele levou para sair da cidade A e chegar na cidade B? 4 horas, você tem que contabilizar todo o tempo. E aí então você vai fazer a conta, ó. Velocidade vai ser igual, veja só, a unidade de medida já está aqui, ó, quilômetros por hora, tá ok? E o valor, 300 dividido por 4, 300 dividido por 4 vai dar 75, então eu tenho 75 quilômetros por hora aqui no meu resultado final, tá ok? Galerinha, é o seguinte, dá moral pro barulho não, acabamos de ser invadidos aqui no nosso estúdio de gravação, mas eu vou deixar a atividade para vocês lá na plataforma para calcular a velocidade média de vocês, tá? Para finalizar, copie o quadro, tá ok? Copie o nosso quadro todinho no seu caderno, faça a atividade que eu vou deixar postada na plataforma e assina o formulário de presença. Não esqueça de tirar a foto e anexar lá, tá beleza? Valeu, um abraço, bom final de semana para vocês, até mais, tchau, tchau!